Hoje eu começo esse vídeo com uma pergunta. Para que um presidiário quer ter uma arma? Te parece, sendo você que me assiste aí pelo outro lado, uma pessoa de esquerda, de direita, de centro, te parece uma coisa normal? Porque até onde eu sei, quem está preso não tem direito a ter arma por perto. E aí, de repente, em uma blitz, descobrem que o Bolsonaro quer armar o funcionário dele que está em casa. O funcionário dele, nós não estamos falando da Polícia Federal. O funcionário dele. Qual a lógica? Para quê? Vamos ver isso aqui? Vamos embora ver. Não, exatamente. Essa questão o Moraes, ele pede duas coisas básicas. Resumindo o que ele está pedindo, basicamente, a razão pela qual o Bolsonaro mantinha uma arma de fogo junto com um carregador sobressalente em sua casa. E 2, o motivo pelo qual ele solicitou a realização de um reparo na arma às vésperas do encerramento do período de 90 dias de prisão domiciliar humanitária. Antes de mais nada, eu já vou te pedir, já se inscreve aqui nesse canal. Já deixa aqui a sua curtida, porque toda vez que vocês curtem um vídeo, o YouTube, esse famigerado YouTube, que não ajuda ninguém, que todo dia me prejudica, faz o favor de entregar esse vídeo aqui para mais 5 pessoas. Aí você consegue fazer com que mais 5 pessoas se questionem de por que é que um preso quer ter o funcionário armado. Porque eu também tô querendo entender. Já comenta, compartilha esse vídeo. Tá a fim de ajudar o canal? Tem algumas formas para você fazer isso, além de curtir, de compartilhar. Você pode se tornar membro do canal. Quando você se torna membro, você me ajuda e ajuda o canal a continuar crescendo. Se não, você pode também mandar um pixzinho aqui pra gente, que ajuda o nosso movimento de continuar produzindo vídeo para vocês. Então o Bolsonaro tem 24 horas para responder basicamente essas duas coisas. Ele coloca nos pedidos, mas tem 24 horas para responder o quê? Por que ele tinha uma arma de fogo com um carregador sobressalente em casa, uma Glock 9mm, que inclusive é equipamento de uso de militares, e Inclusive, vou repetir porque a voz dele abaixou, equipamento de uso de militares, uma Glock 45. Por que ele solicitou reparar a arma às vésperas do período em que encerra-se a prisão domiciliar humanitária Agora, ele dele? como preso domiciliar, ele poderia ter uma arma? Essa é a minha pergunta. Então. Porque ele Pedro Serrano tá conosco. Cadê? Essa Ele é a saiu? pergunta que o Cadê? Moraes também quer saber. O Bolsonaro... Para, gente. Vocês não valem nada. Para, eu sei o que vocês estão pensando dele com essa arma. Eu sei, mas não é isso. Vocês acham que ele ia facilitar assim? Não, jamais. O cara quer estar vivo, quer poder. Tem certeza disso? Para, você está sonhando demais. Volta. Volta para a terra. Tem nada disso. Aí tem armada. Não tem o fim do Bolsonaro. Teremos em algum momento que não é esse. E nem pode ser. Porque eu já falei para vocês isso também. Se o Bolsonaro... Agora, o brasileiro é comovido, o brasileiro é sofredor, o brasileiro vai lá e vota no traste do filho dele. Bolsonaro poderia ter uma arma com ele e, inclusive, ter mandado essa arma ser consertada por alguém que fazia a segurança dele. Como é que o senhor está vendo esse caso aí que está sendo relatado neste momento ao vivo? Não. Como ex-presidente, o presidente Bolsonaro tem o direito, a prerrogativa de ter seguranças, né? Esses seguranças podem estar armados, mas ele, Bolsonaro, possuir uma arma dele em casa, é óbvio que não, ele está preso, né? Presos não podem possuir armas de fogo. É algo evidente, né? Agora, o ministro está querendo esclarecer a situação, né? Por que ele tinha uma arma dentro de casa, que não pode ter, e por que mandou consertar logo perto do fim do período de prisão domiciliar. Então nem o professor, nem ele tá aguentando mais esse povo.
Claro. Pra que ele precisa de um segurança armado se o preso é ele? Ixi, Maria. Que nós não vamos. Nós, povo da esquerda, nós não vamos perder tempo de ir lá fazer nada. Nada contra o Bolsonaro. E ainda se a gente tivesse um gás, assim, uma força de vontade, um empenho mesmo, acho que a gente podia investir em liquidar o Trump. Mas ainda assim eu acho que nós estamos falando de uma esquerda mais cirandeira, né? Isso não vai acontecer, não. Não vai acontecer. Então não precisa dele ter ninguém com arma. Não precisa. Depois a turma reclama quando o ministro manda prender na cadeia. O jeito ter arma, quer dizer, não dá nem para comentar. Um preso ter arma, quer dizer, e depois você vai ver, vai acabar se bobear, vai acabar sendo preso, sendo mandado para Papuda e vão ficar falando que é desumano, que não sei o que. Quer dizer, o cara tem que ter um fuzil daqui a pouco, R-15 dentro da cadeia e vão ter que achar normal, né? Rano, bom dia. É isso que eu ia te perguntar. Este ponto, porque é o seguinte, o que foi concedido para o Bolsonaro até agora foi uma prisão domiciliar em caráter humanitário, ou seja, uma concessão da justiça dada a situação médica do Bolsonaro para que durante 90 dias ele tratasse a sua crise de soluço. Recentemente começaram a circular informações de que a crise de soluço tinha piorado, coincidentemente com o fim do prazo concedido a Moraes. Agora, com esse fato novo colocado em cima da mesa, ou seja, o presidente ter mandado consertar uma Glock 9mm que não devia nem estar com ele, no prazo, logo perto do prazo de encerramento, isso pode levar ser a justificativa para que Moraes falou, olha, ele exacerbou ele ultrapassou os limites e o que era esperado de um preso numa situação que havia sido concedida para ele. Primeiro eu preciso de retratar, né, que é uma Glock 9mm. Eu não entendo nada de arma. Eu não tenho arma. Não fica aí por aí pensando em dar o pipoco em ninguém, não brinco de pei, não tem obrigação de saber nada de arma. Depois que a gente insiste, nenhuma pessoa que está presa, que está sob o poder do Estado, deve ter arma. Se for assim, a gente também pode começar a pensar em armar quem está guardado, né? Quem está vendo o sol nascer quadrado. É uma observação que eu faço. Será que o Bolsonaro está assim, almejando que de volta a Papudinha ele possa ficar ali do lado do grande financiador dele, o Vorcaro? É algo para se pensar. Um benefício humanitário e por conta disso ele volta para Papuda. Isso, na sua avaliação, pode ser usado como justificativa? Bem, obviamente o ministro está apurando e tem que apurar mesmo se a arma é dele, porque o sargento pode ter mentido, a arma não ser do Bolsonaro, né? Segundo, se essa arma era possuída pelo menos de forma lícita, me parece difícil, porque 9mm não é um calibre permitido para o cidadão comum, né? E o Bolsonaro também pode mentir, falar que a arma ele não comprou, que compraram aí para ele. É a cara dele, é a cara dele. A não ser que ele tenha o tal do CAC, né? Mas mesmo assim, teria que ver se o presidente cumpre todos os requisitos para poder possuir uma arma dessa. E de qualquer forma ele estava preso, ele não poderia possuir dentro de casa, ponto. Ele não poderia possuir. Então pode sim ser razão eventual para que o presidente volte a ficar preso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele vai ter que esclarecer, né? E vamos ter que ver. Ele pode, por exemplo, falar que o sargento mentiu. Não sou dono dessa arma, não conheço, nunca vi. E aí, Chegando. Para quem está chegando agora aqui no nosso All News, a gente acaba de ser surpreendido com uma notícia que foi divulgada por Brasília. A polícia militar ontem do Distrito Federal, ao fazer uma blitz num sargento que trabalha com a segurança de Bolsonaro, encontrou no veículo uma arma calibre 9mm e que ele disse ser de Bolsonaro, que ele estava levando essa arma para fazer um concerto, encontrou junto um carregador junto. Alexandre de Moraes dá 24 horas para Bolsonaro esclarecer se essa pistola é ou não dele, que foi apreendida com a segurança dele, e os motivos. Josias de Souza, tô louca para te ouvir a respeito disso. O que você tá achando de mais esse episódio? Eu até não tô louca para ouvir o Josias, não. Mas que é uma coisa interessante a gente pensar, para que Bolsonaro? E por que arrumar agora? Agora.
que será que ele ia fazer? Será que ele pensou, não, eu preciso de uma arma para poder, vou trocar tiro aqui, vou pá, pá, com a PF? Não. Eu não acho que o Bolsonaro tem essa coragem. Vence na semana que vem o prazo fatal de 90 dias concedido pelo ministro Alexandre de Moraes para reavaliar esta prisão domiciliar humanitária que foi concedida ao Bolsonaro. Até aqui havia sobre a mesa uma discussão sobre saúde. Se o Bolsonaro estava recuperado, se não estava, se ele poderia ser novamente recolhido à Papudinha com a estrutura hospitalar que há na unidade prisional, ou se deveria ficar em casa. Agora surge esse material novo e o Bolsonaro ele se esmera em fornecer material para que a justiça o encrenque, né? Então, forneceu nova matéria-prima. Agora já não está em discussão apenas a saúde dele, e o Alexandre de Moraes vai ter que analisar isso. Porte de arma de fogo é proibido no Brasil, a menos que o sujeito seja um agente de segurança, e aí é preciso ver a qualificação desse personagem que foi pilhado ali com uma arma que diz ser do Bolsonaro. Agora, de qualquer maneira, ainda que ele tivesse o direito de portar uma arma, e aí tem certas categorias, podem, integrantes das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Polícia Civis, policiais civis, então é preciso ver se ele tinha autorização. De toda maneira, se a autorização ele tiver, é para portar a sua própria arma, e não uma arma de terceiro, né? O Josias está falando mais do que o professor ali já tinha falado para a gente. Aqui entre nós, sinceramente, eu acho que ele está tentando cavar que ele, entenderam? Para mim é isso. Não tem outra coisa, gente, para justificar. Não tem nada que vai justificar. Agora, ele estando com uma arma já não é uma coisa muito normal. A gente brinca e faz chacota, até porque o Bolsonaro, ele pede que a gente faça chacota, ele implora que a gente deboche dele, mas isso me parece muito bem pensado, muito bem articulado para caminhar para uma questão de um pensamento, de uma dificuldade, de uma doença psiquiátrica. Com todo o meu respeito às pessoas que, de fato, têm alguma questão psiquiátrica. Mas isso me parece muito algo orquestrado e de uma maneira que não vai ter muito para onde o Alexandre de Moraes fugir, no sentido de não dar a ele a permanência dessa prisão domiciliar. Como é que ele faria isso? Eu acho que agora eles vão precisar de um outro plano. Eu, sinceramente, não sei o que dizer. Brincar de Getúlio Vargas, a gente não precisa esperar isso do Bolsonaro, porque ele não tem coragem, meu. Se ele tivesse essa coragem e essa audácia, ele tinha feito antes para não ser preso, para ficar ali, morrer de mártir. Então isso não é com ele. Mas que para mim isso tudo caminha para se desenhar uma questão de uma doença, uma interferência psiquiátrica. Isso para mim se desenha muito bem nesse sentido. Uma arma e uma pessoa que está depressiva, porque também tem isso. Durante todo esse tempo que a gente ouviu falar sobre o Bolsonaro na penitenciária, lá na Papudinha e afins, sempre, toda semana diziam, ele está muito deprimido, ele está muito depressivo. E eu não me compadeço, porque eu sei muito bem que depressão é uma doença séria, que precisa ser levado a sério. Mas eu também sei que esse tipo de gente é capaz de qualquer coisa, inclusive de simular ter alguma doença séria, já que provavelmente só o soluço não vai manter ele em casa. Para você que ficou comigo até aqui, eu quero te agradecer e quero te pedir de novo, já curte esse vídeo, para com isso. Vocês ficam assistindo o vídeo e não curte o vídeo, aí o canal não cresce. Aí uma hora eu encho o saco e tchau, não faço mais. Curtiu o vídeo? Compartilha, manda ele para alguém, porque isso aqui, gente, isso aí não tá uma coisa certa não, isso não tá normal. Aí vem golpe. Deixa aqui o seu comentário, se não quiser comentar nada, deixa um emoji. Um grande beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima, gente. Tchau!